sejam todos bem-vindos. Essa é mais uma noite, mais uma conferência do ciclo de debates que o DIESE, a Escola DIESE de Ciência do Trabalho, vem promovendo com o movimento sindical e com a sociedade civil em geral, sobre temas relevantes e pertinentes à discussão aí econômica e social do Brasil nesse contexto aí de pandemia. Essa é mais uma das atividades que o DIESE vem promovendo, com vistas a poder levar o debate sobre as grandes questões nacionais para o conjunto da sociedade, em especial para o movimento sindical organizado. O tema aqui em questão hoje, que é a reforma tributária, talvez seja um dos temas mais polêmicos e, ao mesmo tempo, mais complexos que a gente tem para tratar e que vem trabalhando em cima dele já há algum tempo. Temos aqui dois convidados ilustres, especialistas no debate, estiveram junto com a gente, inclusive, discutindo longamente nos últimos anos a questão da reforma tributária. Fanhane, é um prazer muito grande estar aqui com você. Graziele, muito prazer também estar aqui com vocês. Esse é um espaço muito interessante para que a gente possa colocar essa questão a público, em especial para diversos atores espalhados pelo Brasil que estão, de alguma forma, interessados e discutindo isso nas suas respectivas regiões. Nós, do DIESE, temos como intenção, nesse conjunto de conferências, poder trazer, de fato, uma série de discussões que possibilite, nesse espaço da pandemia, que a gente possa, inclusive, nos ir preparando para que a gente possa atravessar esse período e já nos prepararmos para os próximos enfrentamentos. De alguma forma, isso faz parte da nossa estratégia, faz parte do papel histórico do DIESE de assessorar o movimento sindical, os movimentos sociais, contribuir na produção de conhecimento e, de alguma forma, contribuir aí nas grandes discussões que o Brasil tem feito. Sem mais delongas, né, avançando já na atividade, como a gente sempre diz, o pessoal que está aqui não está para ouvir a gente, está para ouvir os palestrantes, então eu encaminho para a Eliana, para ela poder melhor encaminhar isso e a gente dar continuidade à atividade. Mais uma vez, boa noite a todos, espero que tenhamos aí uma boa atividade, que a gente possa conversar bastante e discutir um assunto tão relevante no momento atual. Boa noite, mais uma vez sejam bem-vindos e bem-vindas à conferência da Escola DIESE de Ciências do Trabalho, essa conferência que se propõe a discutir os temas da agenda do trabalho, temas que estão na nossa conjuntura, por exemplo, diante da presente pandemia, e temas que também são estruturais, como o tema dessa noite. O tema dessa noite, nós trabalhamos a questão da tributação no Brasil, né? E começamos com uma afirmação, que a tributação no Brasil ela está na contramão do mundo. Mas, afinal, qual é a relação entre Estado, tributação e desigualdade? Por que é importante para os trabalhadores e trabalhadoras entender o sistema tributário brasileiro e seu funcionamento? E, finalmente, por que a tributação ela está brasileira, ela está na contramão do mundo, né? E quais são as propostas para trazer justiça social diante deste quadro? Por isso, para essa noite, a Escola DIESE convida dois grandes especialistas e pesquisadores, a professora e pesquisadora também Graziele Davi, e também o professor Eduardo Fanhane, para conversar sobre esse tema nessa noite. Para quem conhece a nossa conferência, nós já estamos na 7ª conferência no semestre, nós trabalhamos da seguinte maneira, né? Nos organizamos com cada um dos palestrantes com uma fala entre 15 e 20 minutos, trazendo as suas contribuições e reflexões sobre o tema, e depois você pode participar pelo chat. No chat, Michele estará colhendo as perguntas, a gente sempre pede que vocês identifiquem a sua pergunta iniciando com a questão P, se você direcionar alguma questão específica para um dos palestrantes, também informe, porque a segunda parte da nossa conferência é constituída pelas questões que nós recepcionamos. E o nosso professor, o Altair Garcia, que também é doutorando do IE, e também professor da Escola DIESE de Ciências do Trabalho, né, ele estará moderando esse trabalho, né? Lembrando que esse tema, reforma tributária, ele é transversal tanto no nosso bacharelado de Ciências do Trabalho, como na nossa pós-graduação de Economia e Trabalho, Sociologia, Economia, Desigualdade Social, Estado e Democracia. Todas essas disciplinas perpassam a questão do sistema tributário brasileiro. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos.
boa noite aos nossos palestrantes e gostaria, então, de passar para o nosso moderador da noite, o Altair. Boa noite, Altair. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Graziele. Boa noite, Fanhane. Nós estamos aí com 130 pessoas assistindo, conectados aí no Brasil afora. Obrigado aí por todos. Estamos assistindo. E eu vou dar prosseguimento aqui para a atividade. Essa atividade que o Fausto e a Eliane mencionaram, uma atividade de longo... O DIESE vem tratando desse tema há muito tempo. Tá certo? Em 2017, nós fizemos uma atividade com o Instituto de Justiça Fiscal, com o Antônio Davi Catani, na 6ª Semana do Trabalho, falando sobre grandes fortunas. Isso foi em 2017. De lá para cá, a gente vem trabalhando em parcerias aí, né, tratando desse tema e aprofundando cada vez mais. Eis que chegou um momento de a gente tocar de novo nesse tema, diante do que a Graziele e o Fanhane vão falar, diante de um desafio que nós temos, um enorme desafio pela frente. A Graziele, então, vou apresentar rapidinho. A Graziele Davi, ela é doutoranda do mesmo instituto que eu estudo, no desenvolvimento, ela Instituto de Economia da Unicamp, e faz o curso de desenvolvimento econômico na própria Unicamp. Ela é assessora da Rede de Justiça Fiscal de América Latina e Caribe, e produtora de um podcast chamado É da Sua Conta, né? O Eduardo Fanhane é professor do Instituto de Economia da Unicamp, né? E pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e do Trabalho, né? E também é um dos organizadores da Reforma Tributária Necessária, Diagnóstico e Premissas, que é esse estudo aqui, tá certo? Depois ele vai ter oportunidade de mostrar com mais vagar. Então, com você, Graziele. Boa noite. Boa noite. Só um pouquinho antes de iniciar, se vocês puderem colocar o seu microfone no máximo, para o som poder sair um pouquinho mais alto para os participantes, tá bom? Que às vezes tá bom. Obrigada. Como tá agora? Tá bom para vocês o volume? Tá? Então, boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês para conversar sobre esse tema tão essencial que é da reforma tributária. Mas para a gente poder entrar nisso, eu acho que é importante que a gente pense primeiro por que é essencial ter essa reforma tributária e onde que a política tributária está inserida e qual a sua relação com desigualdade e garantia de direitos. Então, a política tributária, ela faz parte da política fiscal, que é avaliar o lado da receita, que chega para o orçamento público, e depois o lado da despesa, que é como se executa esse orçamento público recolhido por meio dos tributos. E aí, quando a gente pensa nessa política fiscal mais ampla, existem alguns pré-requisitos que são essenciais serem pensados. A política fiscal, ela tem algumas funções que ela precisa cumprir. Ela tem uma função estabilizadora, ela tem uma função alocativa e ela tem uma função distributiva. Normalmente, nos debates públicos, principalmente com participação de economistas mais ortodoxos, sempre as funções estabilizadora e alocativa costumam aparecer com uma certa frequência, mas a função distributiva muitas vezes fica escondida, inclusive na própria discussão de reforma tributária. Nesse momento, a proposta que está andando no Congresso é uma proposta de reforma da tributação sobre o consumo, que é só um pedacinho da tributação, e ela tem um propósito de melhorar a eficiência, pensar um pouco mais a questão estabilizadora, mas ela ignora a função distributiva da política fiscal, que a política tributária também deve cumprir. O que é essa função distributiva, afinal de contas? É a lógica de que a política fiscal e também a política tributária, então, devem reduzir desigualdades. E como que isso pode acontecer e por que isso não está acontecendo hoje no país? Quando a gente faz essa avaliação de política fiscal e desigualdade, a gente consegue fazer essa avaliação em 4 etapas e tem algumas pessoas que são referências nesse estudo. Para quem quiser se aprofundar, o Fernando Geiger, a CEPAL, o Juan Pablo Jiménez, são boas referências nessa linha. Rodrigo Araí,
Quais são essas etapas de avaliação do efeito da política fiscal na desigualdade? Quando a gente inicia a primeira etapa, que é a renda de mercado, ou o seu salário, a sua primeira renda, a gente avalia todas as pessoas no país, essa desigualdade ela é muito grande. Isso significa que existem poucos ganhando muito e muitos ganhando pouco. E essa desigualdade é muito grande. Quando a gente compara com outros países, o Brasil já é um dos países com maior desigualdade nessa etapa inicial, que é essa renda de mercado. No segundo momento de avaliação é justamente a tributação direta, que são os tributos progressivos, como imposto de renda, imposto sobre patrimônio. Esses tributos diretos, na maioria dos países, eles conseguem reduzir a desigualdade de uma forma bastante grande. Isso acontece aqui no Brasil também. Nossa tributação direta reduz desigualdade. A terceira etapa é a tributação indireta, que é a tributação sobre o consumo. Em outros países, a estrutura como um todo, os tributos diretos e indiretos permanecem reduzindo as desigualdades. Aqui no Brasil, não. Quando a gente passa para a tributação indireta, ela amplia a desigualdade de uma forma que ela consegue até mesmo anular o efeito redistributivo que a gente tinha na tributação direta. Isso é uma coisa muito grave. Então, o que a gente tinha conseguido reduzir a desigualdade na tributação direta, a gente perde novamente na tributação indireta. E esse diagnóstico é essencial, porque ele é a base de toda uma proposta tributária que seja progressiva, que seja redistributiva, que seja justa e que seja solidária. Então, o que a gente precisa é que a tributação sobre o consumo reduza, porque ela é regressiva, ela incide proporcionalmente mais sobre quem tem menos renda, e que se amplie a tributação direta, que é sobre renda e patrimônio. Bem, feito isso, vamos para a última etapa, então, de avaliação da política fiscal e sua relação com desigualdade, que é a do gasto público. Quando a gente avalia o gasto do governo, né, o papel do Estado na realização de direitos, e aí entra a relação entre política fiscal e direitos humanos, e a gente avalia o efeito do gasto com saúde, com educação, é impressionante como essa despesa, esse gasto público com saúde e educação reduzem desigualdades, mostrando como é essencial que o Estado, de fato, organize, estruture e financie adequadamente saúde e educação para a redução de desigualdades. Para além disso, essa relação entre política fiscal e direitos humanos, além de propor um financiamento adequado, existe uma relação de volta que muitas vezes é esquecida, mas que é importante que a gente lembre. Os direitos humanos, eles são princípios internacionais e eles traçam uma série de diretrizes, inclusive para a política fiscal. Então, eu queria aproveitar e convidar vocês para conhecerem uma iniciativa que chama Princípios e Diretrizes de Direitos Humanos para a Política Fiscal, que é a rede onde eu sou assessora, né, a rede latino-americana participa. O site é Derechos y Política Fiscal, é em espanhol mesmo, .org. Depois a gente pode compartilhar. Então, e aí ela apresenta isso, quais são os princípios de direitos humanos que vão orientar uma política fiscal que seja mais justa, mais distributiva. Falado isso, e como eu já tinha iniciado a falar do diagnóstico entre, temos que reduzir a tributação sobre o consumo e ampliar a tributação sobre renda e patrimônio, essa é uma das premissas fundamentais da reforma tributária solidária, que daqui a pouco o Fanhani vai detalhar muito mais. Mas como que a gente faz, então, essa redistribuição da carga para torná-la muito mais justa, né? A primeira coisa é a gente olhar para a tributação sobre renda. Como que é possível, então, a gente ampliar essa tributação sobre renda, já que a gente vai ter que reduzir a tributação sobre o consumo? Aliás, esse é um ponto importante. As propostas que estão em tramitação hoje, a PEC 45 e a PEC 110, elas são propostas de tributação sobre o consumo, e elas não são ruins em si. A gente realmente precisa ganhar eficiência na tributação sobre o consumo, precisa simplificar a nossa tributação sobre o consumo, e a gente precisa reduzir essa carga da tributação sobre o consumo. Acontece que, como essas propostas hoje estão estruturadas, ignorando a necessidade de reformar também tributação de renda e consumo, a verdade é que a alíquota ou do IVA ou do IBS, dependendo de qual das propostas a gente está falando, vai ser uma alíquota muito alta, uma das alíquotas mais altas do mundo de tributação sobre o consumo. E isso reflete o efeito regressivo. Então, eles estão trabalhando uma eficiência, ignorando uma equidade como se fosse um oposto ao outro, e não é. Manter uma alíquota
extremamente alta, na contramão do resto do mundo, que tem alíquotas muito menores de tributação sobre o consumo, também é ineficiente. Então, tentar fazer essa separação que a gente vai trabalhar só eficiência e ignorar a equidade, não dá mais para fazer. Todos os grandes organismos financeiros internacionais, como a FMI, o OCDE, todos falam sobre isso. Sistemas de política fiscal, tributários, que são desiguais, também são ineficientes. Então, vamos ter, sim, que reduzir desigualdade para melhorar a eficiência da política fiscal. Dito isso, então, para reduzir a alíquota dessa tributação sobre o consumo, como que a gente melhora a tributação sobre renda e patrimônio? Na renda, é essencial, primeiro, olhar para o imposto de renda pessoa física e pessoa jurídica. A gente acabou de falar agora que tem que reduzir desigualdade. Por enquanto, a gente está falando de desigualdade vertical, de diminuir a desigualdade entre quem tem mais renda, quem tem menos renda. Mas quando a gente olha dentro do tributo do imposto de renda, a gente pode falar em uma desigualdade horizontal, uma desigualdade entre o tributo de pessoa física e o tributo de pessoa jurídica. É essencial que não exista essa desigualdade, porque senão a gente gera distorções, como o próprio processo de pejotização, que, porque não tributa lucro e dividendo na pessoa física, muita gente vira pessoa jurídica para, então, planejar toda a sua declaração tributária, do imposto de renda na pessoa jurídica, depois distribuir para si mesmo dividendos e não ser tributado na pessoa física. Então, a própria estrutura tributária, ela estimula um planejamento tributário bastante agressivo e processo de sonegação fiscal. Por isso, também precisa ser trabalhado. Quando a gente nivela e promove essa igualdade horizontal entre os dois tributos de renda, você evita a sonegação fiscal, o que é muito importante. No Brasil, anualmente, a gente perde em torno de 500 bilhões com sonegação fiscal, 25% da arrecadação. É um volume muito alto, a gente precisa muito de medidas para reduzir essa grande questão que é bastante grave, que é a de sonegação. E como que isso pode ser feito? Existe uma tendência de fazer um diagnóstico que o imposto de renda da pessoa jurídica ele é muito alto no país, que as empresas pagam 34% de tributação de pessoa jurídica. Essa informação não é verdadeira. Tem artigos que saíram recentes na mídia falando sobre isso. E por que isso não é verdadeiro? Isso é a alíquota nominal. A alíquota efetiva nunca chega a esse valor. E a gente não pode, então, fazer um diagnóstico de uma situação sobre uma alíquota nominal. A gente tem que fazer sobre uma alíquota efetiva. A alíquota efetiva mesmo fica muito abaixo, em torno ali de 23%. E, inclusive, está muito alinhado com o imposto de renda da pessoa física. Então, o que está faltando ali? De fato, garantir que, dentro da pessoa jurídica, que são 3 tipos de tributação, exista também uma igualdade entre as empresas, e aí eu acho importante também entrar um pouco mais nesses detalhes, numa alíquota que seja próxima da pessoa física, mais ou menos, e se consiga tributar entre elas. O que tem hoje de proposta é que consiga se alinhar as alíquotas na pessoa jurídica de tal forma que depois você possa tributar na pessoa física os dividendos também numa alíquota. A proposta atual é que os dividendos sejam tributados em 15%. Isso vai gerar, sim, uma diferenciação da tributação de renda de capital e de pessoa jurídica dentro do imposto de renda da pessoa física, já que a gente tem algumas alíquotas mais altas do que 15%. Isso é uma proposta mais frequente, mas não é sempre. Existem outros que defendem que tudo tem que ser jogado como renda e depois ser tributado dentro de cada faixa com alíquotas específicas. Então, existem essas duas perspectivas a serem consideradas. E agora, falando especificamente da pessoa jurídica, também existe um diagnóstico muito frequente de falar que existe uma desoneração muito grande, que são como regimes especiais tributários da pessoa jurídica, que é o Simples, que é o MEI, e que isso gera distorção na tributação da pessoa jurídica e que deveria se acabar com isso. Bem, o MEI eu acho que não tem como discutir a importância que o MEI tem, ele formalizou uma série de trabalhadores, trouxe a garantia de uma série de direitos, permitiu que fossem inseridos no INSS, e o limite é bastante baixo, então acho que não tem discussão da importância que o MEI teve. Então, vamos falar do Simples. O Simples, ele também tem uma questão importante, vários países também têm regimes especiais para pequenas e médias empresas. Acontece que o teto aqui no Brasil é muito alto. A gente deveria reduzir pelo menos pela metade, porque nós estamos colocando empresas que já são consideradas maiores em outros países na mesma lógica. Então, de fato,
dava para descer um pouco o teto no Brasil e ficar alinhado com o que acontece no restante do mundo. Agora, o que não aparece com frequência na mídia é que um outro tipo de tributação, que é o lucro real, que é onde está só 3% das empresas do Brasil, mas que são justamente as maiores e principalmente as multinacionais, esse lucro real, ele é diferente da tributação de todas as outras empresas. Enquanto todas as outras são tributadas no faturamento, o lucro real é em cima do que é dito que foi lucro. Acontece que o lucro, ainda mais se eu sou uma multinacional, eu consigo colocar meu lucro em qualquer lugar. Então, eu posso falar que aqui no Brasil, a minha empresa no Brasil não teve lucro nenhum, está operando com déficit. Mas eu jogo todo o meu lucro para um paraíso fiscal, por exemplo, onde eu tenho uma subsidiária. No paraíso fiscal não tem transparência, não tem tributação. Então, eu não pago tributos lá e não pago aqui no Brasil, de onde eu estou extraindo toda a minha riqueza, toda a minha fonte de renda, né, e de lucro. Então, isso é muito grave, porque isso tem acontecido com uma certa frequência. Os lucros declarados no lucro real têm sido baixos e têm recolhido de uma forma bastante insuficiente, o que também é bastante sério e pouco a gente fala, e é onde estão grandes corporações. Então, acho que esse momento requer que a gente tribute altas rendas e grandes corporações. Então, é muito importante falar sobre isso. E acho que meu tempo está acabando, mas aí depois também tem os tributos sobre o patrimônio, que a gente tem vários que podem ser trabalhados e são importantes. Um que eu gosto muito de falar é o ITR, que é o Imposto sobre o Território Rural. E por que eu considero isso importante? Nós somos um país que tem todo o seu histórico que foi formado, que permite até hoje a existência de grandes latifúndios. É um país que até hoje não realizou a tão necessária reforma agrária. Então, o ITR ele teria a capacidade, além de ser de arrecadatória, extrafiscal, que seria promover esse processo, inclusive, de preservação ambiental e de redistribuição de terra, que é essencial para reduzir desigualdade. E esse tributo hoje não tem conseguido cumprir o seu propósito por falta de questões muito administrativas, que é a integração de base de dados, falta compromisso político com o ITR e com uma redução de desigualdade via distribuição de terra no país. Então, o ITR é essencial. Se a gente pensa em melhorar a arrecadação e reduzir desigualdade na tributação, a gente precisa mexer no ITR e garantir essas questões. Um outro que eu acho bastante interessante é o ITCMD. Ele é um tributo estadual, que é um tributo sobre transmissão de causa, morte e doação, né? Ele é um tributo estadual, mas a alíquota é definida pela União, por meio de uma lei. A alíquota hoje definida na União máxima é 8%, e os estados têm colocado em torno de 4%. Então, nos estados, já existe espaço para aumentar e chegar até 8%, e a União também poderia reformar essa lei e ampliar essa alíquota, porque existe espaço para isso, e é o que o resto do mundo todo faz. Então, estamos mais uma vez aí na contramão, com uma alíquota muito baixa para esse tipo de tributo. E, por fim, o imposto sobre grandes fortunas, que acredito que talvez apareçam questões nas perguntas, e aí eu posso falar sobre alguns mitos e como é possível responder a cada um deles, e porque não existe justificativa para eles continuarem existindo. Mas acho que agora a gente podia escutar um pouco mais o Fanhane com os detalhes da proposta da reforma tributária solidária. Obrigado, Graziele. Você conseguiu aí no tempo, né, tratar de um tema extremamente complexo de uma maneira muito sintética, conseguiu dar conta com muita clareza. Obrigado. E o pessoal que está acompanhando, já são 170 pessoas, podem já elaborando as questões que nós vamos reunir aqui, vamos fazer 2 blocos de questões para os 2 painelistas. Eu passo já de imediato para o Fanhane, para ele dar conta aí toda a questão da reforma tributária, né? E se ele quiser dar uma pincelada em algumas coisas que a Graziele tocou, né, ele fica à vontade. Tá? Tem 20 minutos, Fanhane. Obrigado, Eliane, obrigado, Altair. Boa noite para a Grazi e boa noite a todos que estão nos vendo. Olha só, a Graziele apresentou aí um quadro importante sobre as anomalias do nosso sistema tributário, que são muitas, e eu vou depois aprofundar alguns pontos. Mas o que eu quero destacar
antes de começar o nosso debate, porque quando vocês veem esse monte de problemas, vocês fazem assim, bom, mas por onde que nós vamos começar a enfrentar essa questão toda, tá certo? Então, eu queria trazer uma boa notícia para vocês, tá certo? Existe uma proposta para enfrentar todos esses problemas, tá? Essa proposta, ela foi construída nos últimos 3 anos por mais de 40 especialistas, né? Com várias instituições apoiando a medida, entre as quais o DIESE, certo? Oxfam, Conselho Federal de Economia, INESC, Instituto de Justiça Fiscal, Anfip, FENAFISP. 3 anos de trabalho, 40 especialistas, disso resultou 2 livros. O primeiro livro traz um diagnóstico dos problemas. O Altair tem uma cópia aí, né, Altair? Está lá, a cópia do Altair. A Reforma Tributária Solidária, Diagnóstico e Premissas. Esse livro, vocês poderiam ler esse final de semana, são 890 páginas. Certo? É o maior diagnóstico sobre a questão tributária que já foi feita no Brasil. Cada um dos tributos tem lá como é no mundo, como é no Brasil. Tá certo? E aí vocês vão ver que o Brasil está na contramão do mundo, em todos os tributos. Tá certo? Mas o segundo livro é esse daqui, olha. Tá certo? Que apresenta propostas para mudar. Tá certo? Então, e depois desse trabalho, é uma coisa que certamente vocês não sabem, porque a mídia corporativa não divulga, certo? Vocês não sabem que depois desse trabalho, nós fizemos várias gestões parlamentares, ao cabo das quais esse projeto foi incorporado por todos os partidos da oposição, tá certo? E tramita no Congresso Nacional. Vocês acham que só tem 2 propostas de reforma tributária que tramitam no Congresso? A PEC 45, que é do Bernardo Api, que coordenou, e a PEC 110, que é do deputado Rauli, uma na Câmara e outra no Senado. Não é verdade, tem 3, tá certo? Também tem esse projeto que colheu mais de 200 assinaturas de 11 partidos, mas que ela é encabeçada por todos os partidos da oposição. Assinam a autoria do projeto, é da Jandira Fegali, do PCdoB, é do Molon, do PSB, é do Ivan Valente, do PSOL, é do deputado Florencio, do PT, e assim vai. Tá certo? Esse projeto, vocês podem dar um Google aí, chama Emenda Substitutiva Global à PEC 45, né? De número 178. Nós fizemos, quer dizer, como é uma emenda substitutiva global à PEC 45, ela está tramitando. Quando forem discutir a PEC 45, vão ter que discutir esse substitutivo global. Tá certo? Então, ela faz parte, uma das propostas. E como a Graziele disse, quer dizer, as 2 propostas que estão no Congresso Nacional, meus amigos, vocês estão todos sentados? Então, eu vou falar, porque vocês estão sentados, para vocês não caírem do chão, tá certo? As 2 propostas que tramitam no Congresso Nacional, elas não são reforma tributária, vocês me desculpem, são reformas da tributação enfrenta a questão da renda e do patrimônio, o que é um absurdo, é um escândalo. Tá certo? Chamam de reforma tributária a reforma tributária que interessa para as grandes corporações econômicas, que é simplificar a tributação do consumo. Tem muito tributo, vamos acabar com vários deles e criar um só. Tá certo? Simplifica. Mas, ao simplificar, você acaba com contribuições sociais que financiam a Seguridade Social. Vocês sabiam disso? Né? Como a Grazi acabou de dizer, o que reduz a desigualdade da renda no Brasil não é a tributação concentra.
O que reduz é o gasto social, são as transferências sociais. Tá certo? E os projetos que tramitam no Congresso Nacional, esses dois que fazem a reforma do consumo, tá certo? Ao simplificar, né, eles acabam com contribuições que são constitucionalmente vinculadas à Seguridade Social, que é a Previdência, INSS urbano, INSS rural, assistência social, saúde, seguro-desemprego. Tá certo? É disso que nós estamos tratando, meus amigos. Então, a única proposta que tramita no Congresso Nacional, que enfrenta a questão central da renda e do patrimônio, tá certo? É a reforma tributária justa, solidária e sustentável, porque tem uma parcela dela que trata da questão da tributação ambiental, que, por sinal, foi a Grazi que foi uma das coordenadoras desse grupo que trabalhou da tributação ambiental. Então, esse ponto é fundamental. Os problemas são enormes? São, mas nós não estamos começando do zero. Existem propostas concretas da esquerda. A esquerda sempre diz que a esquerda não tem proposta. A esquerda só critica, mas não tem proposta. Não, aqui nós temos proposta. E a gente precisa saber disso. Tá certo? Os trabalhadores, os sindicatos, as centrais, tá certo? As frentes. Tá certo? Precisam saber que existe um projeto que faz uma mudança estrutural no sistema, tá certo? E que é um projeto da oposição. Né? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria deixar muito claro aqui. Tá claro? Esses documentos estão acessíveis por link eletrônico. Talvez o Altair pudesse colocar aqui no chat. Né? Isso vocês pegam no site da plataforma politicasocial.com. Aí tem uma aba lá que é a reforma tributária. Está acessível. Convido vocês a lerem esses documentos. Tá certo? Se gostarem, divulguem. Tá certo? Mas, enfim, primeiro ponto que eu quero deixar muito claro. E a esquerda tem um projeto de reforma tributária que tramita no Congresso. O que esse projeto diz? Esse projeto diz o seguinte: tecnicamente é possível, e a gente demonstra como, você ampliar, são dados de 2015, hoje seriam valores muito maiores, mas tecnicamente é possível você ampliar a tributação da renda e do patrimônio em cerca de 350 bilhões de reais. Certo? E, ao mesmo tempo, se você quiser manter a carga tributária inalterada, você reduz em 350 bilhões a tributação sobre o consumo e a tributação sobre folha de salários. Tá certo? E nós comprovamos tecnicamente como isso é possível. Tá certo? Com isso, o nosso sistema chegaria mais próximo da média da OCDE. Não chegaríamos ainda à média da OCDE, mas chegaríamos mais próximo, porque hoje nós estamos do outro lado, nós estamos na contramão. Tá certo? E nós acabamos, nós também simplificamos, tá certo? Mas no caso do financiamento da Seguridade Social, nós extinguimos contribuições que incidem sobre o consumo, como COFINS e PIS/PASEP, mas criamos contribuições que incidem sobre a renda e o patrimônio. Tá certo? Então, nós também preservamos a questão do estado de bem-estar social do Brasil. Tá claro? Agora, por que a questão central, de fundo, depois a gente pode discutir detalhes, mas a questão de fundo é essa, quer dizer, você tem que inverter, tá certo? Hoje tributamos muito consumo e pouco patrimônio e renda. Né? Nós temos que inverter isso, tem que tributar mais renda e patrimônio e menos o consumo. Né? Eu vou mostrar aqui para vocês alguns dados, eu vou falar aqui para vocês alguns dados. Por exemplo, tributação do consumo. No Brasil, metade da nossa contribuição, tudo que é arrecadado no Brasil, 50% vem do consumo, enquanto nos Estados Unidos é 17%. Tá certo? Na Alemanha, 27%. Tá certo? A média do OCDE é 32%, e nós é 50%. Tá certo? Por outro lado, nós tributamos muito pouco a renda.
Por exemplo, nos Estados Unidos, 49% de tudo que é arrecadado vem da tributação da renda. Pessoas físicas e jurídicas. Tá certo? 49%. Na Dinamarca, 63%. Tá certo? A média do CDE é 34%. E no Brasil é 18%. 18%. Quer dizer, então, essa questão central. Se você não enfrentar isso, você não pode chamar de reforma tributária. Tá certo? Tem que aumentar a renda e patrimônio de consumo, porque nós estamos na contramão do mundo. Tá claro? E aí, o que é a coisa mais importante, gente? Tributação sobre grandes fortunas é importante, mas não é o mais importante. Precisa ficar claro isso também. Tá certo? O mais importante é o imposto de renda. Especialmente o imposto de renda das pessoas físicas. Esse é o coração dos sistemas progressivos. Tá certo? Na média da OCDE, a arrecadação do imposto de renda, ele representa cerca de 10% do PIB. Na Alemanha, 9% do PIB. Tá certo? E no Brasil é 2,5% do PIB. Tá certo? E sem falar, enfim. Então, são essas as questões que nós temos que enfrentar. Né? Então, qual o problema de você de taxar consumo? Porque taxar consumo prejudica os pobres. Tá certo? Você pega uma pessoa que vai comprar uma geladeira, ela ganha R$1.000 por mês e compra uma geladeira prestação que tem R$400 de imposto. Tá certo? Vai consumir 40% da renda dela. Enquanto uma pessoa que ganha R$10.000 vai comprar a mesma geladeira, esses R$400 de imposto representa 4% da renda dela. Tá certo? Por isso que o imposto sobre o consumo é regressivo, que a gente chama. Tá certo? Então, eu tenho que reduzir consumo, aumentar renda e patrimônio. E o Brasil tem coisas do arco da velha. Tá certo? Tem coisas do arco da velha. Tá certo? Por exemplo, nós somos um dos poucos países do mundo, talvez o único, tem mais um país, que não tributa a distribuição de lucros e dividendos. Tá certo? Então, pega o Banco Itaú, deu um lucro de 30 bilhões, 20 bilhões, aproximadamente isso. Tá certo? Então, ele vai distribuir 15 bilhões para sócios e acionistas. Tá certo? A pessoa física que recebe esse dinheiro, tá certo? Ela recebeu lá 500 milhões de bonificação do Banco Itaú. Esses 500 milhões é isento de tributação. Tá certo? Enquanto um trabalhador que ganha R$5.000, tá certo? Tem 27,5% na fonte. Por que quem recebe 500 milhões de bonificação não é tributado e quem recebe R$5.000 é tributado na fonte? Por quê? Isso está em desacordo com o princípio da isonomia, da capacidade contributiva. Está na Constituição, é inconstitucional. Tá certo? Aliás, a Oxfam, junto com a FENAFISCO, estão fazendo um projeto, como é que chama, Graça? Eu sempre esqueço. Arguição de descumprimento fundamental, uma ADPF. Uma arguição de descumprimento de preceito constitucional que tramita no Supremo Tribunal Federal, porque a desigualdade é inconstitucional. Tá certo? Então, você vê o seguinte, por conta desses vários dispositivos que isentam as altas rendas de tributação, uma pessoa que recebe R$400 mil por ano, ela tem, segundo dados do Tesouro, 70% da sua renda isenta de tributação. Tá certo? Um outro fato importante, a nossa alíquota máxima do imposto de renda é 27,5%, enquanto tem países na Europa que a alíquota máxima, para quem ganha muito, tá certo? É entre 50% e 60%. A média da OCDE é em torno de 40%. Então, uma pessoa que ganha R$5.000
tem uma alíquota de 27,5%. Uma pessoa que ganha R$500 mil por mês tem uma alíquota de 27,5%. Cadê a progressividade? Você sabe que a alíquota máxima do imposto de renda, no Reino Unido, entre a crise de 1930 e até os anos 80, essa alíquota máxima chegou a 95%, tá certo? Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Isso é uma coisa liberal, porque o dinheiro, quem ganha R$2 milhões por mês, tá certo? Esse dinheiro não serve para a economia, ele é tesourado, tá certo? Ele não circula. Então, o Reino Unido taxou em 95%, tá certo? Esse recurso. É assim que se faz. É assim. Eu estou falando de um país capitalista, são políticas liberais, tá certo? Não são socialistas, são liberais, tá claro? E no Brasil você tem essa questão. Enfim, eu acho que o meu tempo já se esgotou. Eu tenho algum tempo ainda, Otávio? E Eliano? Tem, pode concluir. Então, vejam, essa é a questão fundamental. O que eu disse até agora? Primeiro, a oposição tem proposta, a esquerda tem proposta, é uma proposta abrangente que muda estruturalmente o sistema. Primeiro ponto. Segundo ponto, o que é fundamental? Fundamental é inverter a pirâmide, tá certo? Reduzir a tributação sobre o consumo, que penaliza o pobre, tá certo? E ampliar a tributação de renda e patrimônio. Mas de quem que a gente vai fazer isso? Tá certo? Não é quem tem um Ford, quem tem um Toyota 2017, tá certo? Não é isso, tá certo? Nós estamos pegando, na verdade, a maior parte das medidas que a gente propõe, elas afetam 0,4% da população, tá certo? Uma pessoa que imposto sobre grandes fortunas, tá certo? Nós estamos propondo taxar quem tem um patrimônio superior a R$10 milhões, tá certo? Quem tem um patrimônio de R$10 milhões são 60 mil pessoas, 60 mil pessoas, tá certo? 60 mil pessoas em 210 milhões de habitantes, dá quanto isso? Dá 0, alguma coisa, não dá nem 0,1%, tá certo? Quem ganha mais de R$40 mil por ano, por mês, são 600 mil pessoas, 700 mil pessoas. Quem ganha mais de R$60 mil por mês, são 200 mil pessoas. É 0,1% da população, tá certo? Aqui no Brasil, quando você fala em taxar os ricos, não é o 1%, é o 0,3%, tá claro? E, por outro lado, nós estamos isentando quem ganha até 3 salários mínimos, no caso do imposto de renda, tá certo? São quase 11 milhões de trabalhadores que ganham, que ganham até 3 salários mínimos. Isso representa 34%, 35% do total de contribuintes, são 30 milhões de contribuintes, tá certo? Muito bem, para encerrar, eu queria dizer uma coisa aqui para vocês. Quando estourou a pandemia, esse grupo produziu um documento que vocês podem acessar e dar um Google que vocês acessam. Chama Tributar os Ricos para Enfrentar a Crise. Tá certo? O que nós fizemos lá? Fizemos lá o seguinte, olha, não dá para fazer toda a reforma tributária como está naqueles 2 documentos que eu mencionei. Vamos escolher aqui 10 medidas, aproximadamente. Tá certo? Muito bem. De lá para cá, nós trabalhamos muito. Estamos trabalhando... Eu estava agora numa reunião de trabalho. Nós estamos preparando um documento que tem que ficar pronto a semana que vem, de qualquer jeito, tá certo? Onde ele apresenta essas 10 medidas, mas apresenta como projeto de lei montado, tá certo? Projeto de lei montadinho, tá certo? O título provisório desse documento é Tributação Solidária para a Reconstrução do País, porque nós estamos vivendo um período semelhante
há uma guerra, tá certo? Então, esse documento tem medidas de 3 naturezas. A primeira, as medidas tributárias permanentes, né, que é o imposto de renda da pessoa física, é a contribuição social sobre altas rendas, quem ganha mais de 60 mil reais, né? É o imposto sobre grandes fortunas, é a mudança no ITC, no imposto sobre herança e doações, né? Imposto sobre doações. Você vai para a França, quanto que a pessoa morreu, deixou herança, 50% é taxada, a herança é taxada em 50%. Reino Unido, 50%, 60%. Isso é uma coisa liberal, porque você tem 2 pessoas com a mesma idade, na mesma escola, tá certo? Tem igualdade de oportunidades, tá certo? Aí uma recebe uma herança de 2 milhões, de 10 milhões, já não tem mais igualdade de oportunidade. Por isso que eles taxam 50% a herança e as doações, tá certo? De novo, uma coisa absolutamente liberal. Qual que é a média dos demais países? 35%, 30%. O que se pratica no Brasil? A maior parte dos estados cobra 4%. Meia dúzia de estados cobra 8%. Tá certo? Então, estava dizendo, são medidas permanentes, que são essas, imposto de renda, contribuição sobre altas rendas, IGF, né? O imposto sobre heranças e doações. E nós estamos propondo uma medida que eu vou anunciar aqui em primeira mão. Não, eu não posso anunciar essa medida ainda, desculpa. Mas tem um apoio para estados e municípios, tá? Para a questão federativa, etc., para o equilíbrio federativo. Depois, nós temos medidas emergenciais, de curto prazo, para criar um fundo de reconstrução nacional. Então, por um período de 4 anos, tá certo? A contribuição social sobre o lucro líquido de bancos e mineradoras vai aumentar, tá certo? E o imposto sobre grandes fortunas, que nós estamos propondo para quem ganha mais de 10 milhões, para quem tem um patrimônio superior a 10 milhões, e que as alíquotas são de 0,5% de 10 milhões a 40 milhões, depois os valores superiores à alíquota de meio passa para 1 e para 1,5%. Durante 4 anos, nós vamos propor alíquotas de 1%, 2% e 3%. Tá certo? E depois tem várias medidas, algumas medidas para avaliação e da eficiência das renúncias tributárias, das renúncias fiscais, né? Porque o governo federal, por exemplo, hoje, ele tem um documento da Receita Federal que ele chama o gasto tributário, que esse gasto tributário, só esse gasto tributário, são 320 bilhões por ano, é 4% do PIB, tá certo? Mas tem coisas que ele não inclui nesses gastos tributários. Por exemplo, as isenções do COFINS e do PIS/PASEP, mais a contribuição patronal, tudo isso que vai para a Seguridade Social, tá certo? É algo em torno de 160 bilhões, tá certo? Não estou querendo acabar com isenção nenhuma, mas a gente tem que fazer uma avaliação do que está sendo feito. Você não pode conceder uma isenção fiscal por um prazo indeterminado. Isenção fiscal é importante, incentivo fiscal é importante, vai fazer uma política industrial, então tais setores vão ter isenção fiscal por 5 anos. Aqui no Brasil, você faz uma isenção fiscal que é permanente, é o resto da vida. Então, você tem que fazer uma avaliação disso. Tá certo? Eu disse aqui, são 320 bilhões que a Receita considera como gasto tributário. Tá certo? Ela não considera como renúncia tributária, por exemplo, a não tributação sobre lucros e dividendos. Deixar bem claro isso. Mas tem mais 160 bilhões que é renúncia tributária em cima da COFINS, do PIS/PASEP, que a Receita também não considera. Então, se você pegar esses 300 mais os 160, são 460 bilhões. Se você fizer uma avaliação da efetividade, da eficácia dessas renúncias, e conseguir reduzir em 20%, tá certo? 20% em cima de 450 bilhões, eu estou falando de quanto? De quase 100 bilhões, tá certo?
100 bilhões é metade de um programa de renda básica, tá certo? Que vai ser necessário para substituir o salário, não para substituir a proteção social, tá certo? Que vai ser necessário fazer, né? Então, são essas as medidas. Então, nós estamos trabalhando com esse documento. Esse documento tem que estar pronto a semana que vem, tá certo? A partir daí, nós temos que fazer uma grande publicidade disso, fazer a ponte com as centrais, fazer a ponte com as frentes, com os sindicatos, com o parlamento, tá certo? Para poder interferir nesse debate a partir de agora. Tá certo? Nós estamos propondo o seguinte: o Rodrigo Maia está querendo retornar à agenda da reforma tributária que está no Congresso, que só tributa o consumo. Nós estamos dizendo o seguinte: não, agora não dá. Agora nós temos que inverter, porque pela agenda deles é assim: agora é consumo, depois a gente vê renda e patrimônio. Nunca mais vai ver renda e patrimônio. Depois você fizer consumo, que interessa para as grandes corporações, você nunca mais vai fazer reforma de renda e patrimônio. Então, nós estamos querendo dizer o seguinte: não, agora faz renda e patrimônio. Tá certo? Nós estimamos que essas medidas que a gente está propondo, na área tributária apenas, elas têm uma receita, tá certo? De aproximadamente 270 bilhões, tá certo? Sem contar com aqueles cálculos das renúncias que eu falei para vocês agora, tá certo? Então, agora faz renda e patrimônio. Depois que a economia se recuperar, você reduz, se for o caso, a tributação sobre o consumo e sobre a folha. Tá certo? Essa é a ordem que a gente está invertendo. Agora não tem sentido você fazer uma reforma sobre o consumo. Tá certo? Chegou na hora do 0,3%, 0,4%, 0,5% da população contribuir, porque nós estamos vivendo uma situação de catástrofe. Nós estamos vivendo uma situação em que, pela primeira vez na história, a população inativa aumentou. Você tem mais gente inativa do que gente na força de trabalho. Tá certo? E essa recuperação não vai ser simples. Tá certo? As pessoas não vão ter trabalho, não vão ter emprego, não vão ter renda. Tá certo? Você tem que dar essa renda para substituir o salário, ou a falta do salário. Tá certo? E como é que você vai financiar isso? Por isso que é uma tributação solidária. Tá certo? As camadas de alta renda, 0,3% da população, tem que contribuir, tá certo? Para que os outros 70% tenham alguma dignidade. Tá certo? Esse é o enfoque que a gente está dando e, enfim, eram esses os enfoques que eu queria destacar e estou aí à disposição para o debate. Obrigado, Fanhane. Nós temos muitas perguntas aqui. Eu vou, para a gente aproveitar o tempo, a gente tem mais 30 minutos, eu vou colocar algumas para vocês. As primeiras que chegaram não delimitaram o expositor, então eu vou passar para os dois. Eu vou me permitir aqui fazer a primeira, tá? Eu vou usar uma frase do Piketty e vocês anotem aí se vocês quiserem comentar, tá? O Piketty é um pesquisador importante que estuda a desigualdade no mundo, né? E ele tem uma frase importante que talvez sirva para nós no momento que a gente está enfrentando agora. Do ponto de vista do interesse geral e do bem comum, é preferível tributar os ricos a tomar emprestado deles. Tá? Essa é a frase do Piketty que eu acho que vale a reflexão e eu gostaria que vocês comentassem. Depois, nós temos aqui o João Rocha, ele traz aqui uma discussão importante da tributação do consumo das pessoas que ganham até um salário mínimo, né? Ele diz que elas são muito sobrecarregadas aqui, segundo ele, são 49% da sua renda é confiscada pelos impostos sobre o consumo. Como desonerar a cesta básica? É a pergunta dele. Depois ele faz outra pergunta, junto com o Jorge Ritter e Liceus também. Qual a viabilidade da reforma tributária, diante das outras reformas que estão concorrendo?
Além disso, o João também menciona como evitar a evasão e a elisão fiscal. Mais uma e eu encerro aqui o primeiro bloco. São muitas aqui. O Cauã Cardoso fala, gostaria de saber a resposta ao mito de que taxar grandes fortunas irá afugentar os mais ricos, e como isso diminui investimentos e aumenta o desemprego no país. Acho que a primeira rodada tá bom? Deu para pegar aí? Ok. Aí depois a gente abre mais uma. Vai lá, Grazi. Bem, vou começar então pelo ponto que eu tinha parado e apareceu na última pergunta, né? Que é por que existem mitos com relação à tributação de grandes fortunas. O primeiro mito frequente é esse: se tributar grandes fortunas, vai ter fuga de capital, o dinheiro vai todo embora do país. Isso é um mito porque 2/3 da riqueza nacional ela é imóvel, é terra, imóveis, são coisas que não dá para tirar do país. Sobra 1/3, então, que poderia sair. O que se pode fazer para evitar essa fuga? Se pode regular o capital. É claro que isso tem que ser feito de uma forma bastante planejada. Inclusive, essa regulação é extremamente importante para evitar a evasão fiscal internacional. E ela tem que ser feita tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Então, por exemplo, aquilo que eu estava comentando com vocês, as grandes corporações hoje usam muito paraíso fiscal e subsidiárias que ele tem para evadir dinheiro. Inclusive, pessoas que são pessoas físicas criam empresas fantasmas em paraísos fiscais para usar a mesma manobra. Então, essa regulação de fluxo de capital, de empresas, de uso de subsidiário em paraíso fiscal, precisa ser regulado. E outro ponto essencial é que não existe mais motivo para a existência de paraíso fiscal. E se eles vão existir, que tenha um mínimo de transparência. Então, estamos no cenário hoje, frente à pandemia, que várias empresas estão pedindo socorro para o Estado. E o Estado está tendo que socorrer em vários países do mundo, várias empresas. Por que não se coloca pré-requisitos para ter acesso a esse socorro do Estado para empresas? Por exemplo, você quer ser socorrido pelo Estado para sua empresa não ir à falência, a gente vai te socorrer. Mas se você tem filial num paraíso fiscal, você vai ter que demonstrar que a sua operação lá é toda regular, toda legal e que não tem nenhuma irregularidade. Outra coisa, você vai ter que demonstrar relatório país por país das suas operações, inclusive financeiras e inclusive tributárias, como está pagando tributo. E a terceira coisa é, quem são seus beneficiários finais? No fim, quem são seus acionistas, quem é que responde por essa empresa? Então, ter vários cadastros de quem são os beneficiários finais. Esses são mecanismos essenciais para fazer regulação de capital e também para evitar a evasão e elisão fiscal. E para acabar com esse mito de que o dinheiro vai todo embora com imposto de renda sobre grandes fortunas. O outro fato é que, com essa questão da pandemia, mesmo quem dizia, mas já tentaram tributar grandes fortunas em outros países, não deu certo, isso está acabando com a pandemia. Vários países estão retomando essa proposta e voltando a tributar grandes fortunas, e o mais recente é um vizinho nosso, que é o Chile, que voltou a tributar justamente para financiar a renda básica. O terceiro mito é de que tem baixo potencial arrecadatório. Mas não vai arrecadar nada com isso. Realmente, o potencial é razoável, pode variar entre 30 e 60 bilhões, o que já é algo importante. Mas mais importante do que o potencial arrecadatório, a gente tem que pensar que o tributo sobre grandes fortunas ele tem o mesmo papel que o tributo ambiental. Ele tem uma função de regular comportamentos. Então, se eu quero evitar essa imensa desigualdade com grande concentração, então, no futuro, eu quero que realmente a minha arrecadação fique cada vez menor. Quanto menos eu conseguir arrecadar de imposto sobre grandes fortunas, mais significa que a nossa sociedade vai estar igual. Então, o propósito maior desse tributo, assim como o tributo ambiental, é, no fim, não arrecadar quase nada, porque já tem melhorado a questão ambiental, a questão da desigualdade. Então, esse também é um mito importante. A outra questão, a primeira pergunta, né? Quem ganha pouco, até um salário mínimo, é muito tributado. É o que a gente comentou. Enquanto a tributação for mais de 50% sobre o consumo, quem ganha menos vai pagar proporcionalmente mais, e isso vai pesar muito mesmo no orçamento das pessoas e das famílias. Por isso que é tão essencial fazer essa mudança da carga tributária, sair da tributação sobre o consumo
e migrar para a tributação de renda e patrimônio. Sobre desonerar a cesta básica, já é muita coisa desonerada. Viabilidade. Bem, tributação sobre o consumo está andando e vai andar. E existe, aparentemente, uma abertura, pelo menos para tributar dividendos, já estão falando sobre isso, né? O Maia falou, o Guedes falou, então existe um sinal para isso. E o momento da pandemia com o mundo todo, para evitar que a gente continue na contramão do mundo, é justamente direcionar a tributação para grandes rendas e grandes corporações. Então, não dá para o Brasil seguir ignorando todo o que o resto do mundo inteiro faz com relação à política tributária. Então, é continuar pressionando, né? E conseguir avançando com relação a isso. Acho que eu consegui passar por todas, de certa forma. Faiane? Bom, a Graziela não deixou nada para mim, então, sei. Mas olha só falar uma coisinha rápida aqui. O João Rocha tem razão, esse dado que você apresentou é verdade. O consumo representa quase 50% da renda de quem ganha um salário mínimo. Dos 10% mais pobres. Aí, nos 10% mais ricos, representa cerca de 20 e poucos por cento. Tá? Só que esses 10% mais ricos, quando esse dado é apresentado, são dados da renda do trabalho, tá certo? Não pega a renda do capital, aplicações financeiras, etc. De fato, os 10% mais ricos, mesmo para valer, tá certo? Quase... os 10% mais ricos, levando em conta a renda, as rendas do capital, as aplicações financeiras, não sei o quê, os dados do imposto de renda que dá isso, né? A parcela é muito pequena, tá certo? Então, essa que é a questão. Esse dado resume tudo, né? Essa questão de afugentar os ricos, quer dizer, o cara não vai botar a casa dele em Trancoso, lá em Alphaville, botar a casa dentro de cima de um barco, de um navio e levar para Miami. Não, isso não existe, tá certo? Vai levar o capital financeiro. Bom, mas agora baixou a taxa de juros, mas o Brasil é um paraíso para especulação financeira. Há cerca de 3, 4 anos atrás, a nossa taxa de juros era 14%, taxa Selic, enquanto a taxa de juros no mundo era negativa, tá certo? O cara tem um patrimônio de 10 milhões. Ele vai pagar, vamos supor que ele pague 0,5% sobre o que exceder 10 milhões. Tá certo? Então, suponha que excedeu em 5 bilhões, 5 milhões. Tá certo? Ele vai pagar 0,5% sobre 5 bilhões. 1% dá quanto? Dá 10% dá 500 mil. Quanto que dá isso? Eu estou com a cabeça ruim aqui. O que é 1% sobre 510 milhões sobre 5 milhões? 10% é 500 mil, 1% é 50 mil, 0,5% é 25 mil. Você acha que por causa de 25 mil ele vai deixar ganhar fortunas no mercado financeiro, que até um tempo atrás pagava Selic de 14%? Quer dizer, não faz sentido isso. Tá? E a forma como a gente está fazendo o imposto sobre grandes fortunas, eu estou trabalhando com cerca de 10 auditores fiscais, pessoal craque para burro, que sabe, conhece o negócio de planejamento tributário, como é que cerca aqui, como é que cerca ali, como é que cerca ali, como é que cerca aqui, tá certo? O negócio é complicado, tá certo? O projeto de lei que a gente está fazendo cerca vários desses mecanismos de elisão fiscal aí, tá certo? Por último, a questão da viabilidade da reforma tributária solidária. Olha, eu acho o seguinte, antes da pandemia, a viabilidade era uma, depois da pandemia, eu acho que é outra. Tá certo? Porque antes da pandemia, se você discutir renda e patrimônio, está fora do jogo. Tá certo? Agora tem muita gente já falando nisso. Tá certo?
Até gente do governo, de vez em quando, solta um sinal aí que tem que tributar lucro e dividendo. Tá certo? Agora, a viabilidade, meus amigos, vai depender da nossa capacidade de mobilização política, tá certo? Se não tivermos paciência, vamos perder de novo. Tá claro? Da semana que vem vai ter um documento aí, tá certo? Que tem que ser amplamente divulgado, amplamente discutido, amplamente. Se não tiver pressão social, não vai, tá certo? Não vai. Só com os deputados da oposição, os parlamentares da oposição, também não vai. Tá certo? Tem que fazer costuras, tá certo? Com o pessoal do centro, tá certo? Eu acho que aí depende muito da nossa ação política. Ok. Com as respostas da Grazi e do Eduardo, a pergunta do Alexandre Caso e do João Rocha foram contempladas. Nós temos aqui mais duas perguntas. O Salvador, ele fala sobre a questão federativa, né, na reforma, na nova proposta solidária. O Alberto Maranhão, se eu não me engano, o Alberto aqui é bancário, é nosso aluno na pós-graduação, se for dar uma confirmada para nós. Ele faz duas perguntas. Os dois painelistas já tocaram um pouco no tema, que é a questão da tributação sobre dividendos e como que a gente trabalharia para bloquear, na verdade, a evasão dos lucros e dividendos, que podem, na verdade, ter uma evasão fiscal. Na verdade, quando se a proposta for aprovada, vai ter, claro, mecanismos já, né, do ponto de vista de tentar fugir dessa tributação. Mas isso faz parte de qualquer lugar, isso acontece. Tem mais algumas questões que eu acho que são interessantes aqui, tem várias aqui que estão se repetindo. Vamos ver se a gente tem mais 15 minutos. A Solange fala a questão da contribuição da teoria política sobre o debate justiça tributiva. Ela fala sobre na justificação do debate público de que a tributação progressiva é justa. Literalmente, a pergunta é assim: gostaria de perguntar qual é a contribuição das teorias políticas que tratam da questão da justiça distributiva para a justificação no debate público de que a tributação progressiva é justa. Eu estou lendo e como está entrando perguntas, está picando aqui. O Lucas de Cândia Raimundo, ele pergunta: na proposta substitutiva da oposição, a estrutura do imposto de renda pessoa física propõe qual a alíquota máxima e quantas faixas de tributação? Essa pergunta é interessante. A gente tem ouvido várias questões nesse sentido. Tem mais uma aqui. A questão do IVA, do Imposto de Valor Agregado, também é o Gregório Rocha que traz. E, para a gente encerrar esse bloco, tem mais uma questão aqui que passou, que eu achei que não foi contemplada. Quanto arrecadaria o imposto de renda pessoa física? É a pergunta do André Merli, com a proposta da reforma tributária solidária. Essas do imposto de renda pessoa física, sobre as faixas, as alíquotas, quanto arrecadaria, eu vou deixar com o Fanhani, que ele conhece em detalhes a proposta. E, Altair, você comentou que tem duas perguntas, uma sobre a questão federativa e uma sobre IVA, mas eu não entendi qual é a pergunta específica. A pergunta sobre o IVA é o seguinte: ainda há sentido na discussão sobre imposto único, ou IVA, imposto de valor agregado? E a questão federativa, só um pouquinho aqui, que tem muitas perguntas, e elas vai entrando e tu vai perdendo elas.
A federativa, eu vou procurar aqui e já te respondo. Pode ir respondendo aí. Então, quando a gente fala em IVA, ele é único na tributação sobre o consumo. Ele não exclui todos os outros tributos sobre renda e patrimônio. Então, as duas propostas que estão em tramitação, que falam de uma reforma, uma simplificação da tributação sobre o consumo, propõem justamente isso, uma unificação. A PEC 45, que está na Câmara, ela unifica alguns tributos, são 6 deles, e cria o IVA. E, além do IVA, vai ter um imposto seletivo. E a PEC 110, que é a do Senado, ela unifica 9 tributos, também em torno de um IVA e mais um imposto seletivo. A que está na Câmara, em vez de chamar IVA, chama IBS. E a da 110 chama IVA, mas é basicamente a mesma coisa. Já existiu uma proposta de ter um tributo único, mas não é o IVA, e não é isso também que está em debate. Mas, para simplificar, a tributação sobre o consumo é o IVA ou o nome de IBS, mas que é a mesma coisa, e a unificação de tributos. Você encontrou a federativa? Encontrei. Salvador Serrato. Ele coloca o seguinte, discutir o nosso modelo federativo. Usamos leis de arranjos para se pagar contas, municípios para alimentar. A solução seria eliminar os 5.500 municípios e implantar uma reforma tributária? Então, acho que aí mistura duas coisas, né? Uma questão de existência ou não de municípios e como se distribui os tributos entre os entes federados. Eu vou ficar na segunda questão, que é como se distribui os tributos entre os entes federados. A União, ela tem funções que vão além das funções de estados e municípios, como a questão de segurança nacional, né, que demanda, de fato, alguns gastos especiais. Isso faz com que ela tenha necessidade de uma porcentagem importante do que é arrecadado. Mas existe espaço, sim, para melhorar a distribuição entre os entes, entre União, estados e municípios, de tudo que se arrecada. E isso é uma coisa que tem que ser sempre pensada nas propostas de reforma tributária. Por exemplo, tem algumas políticas sociais que recaem um compromisso muito grande sobre estados e municípios e que a União tem reduzido o seu financiamento, apesar de arrecadar uma porcentagem maior. É o caso da saúde. Cada vez mais os municípios têm aumentado a porcentagem da sua receita direcionada a financiar a saúde, a União tem diminuído, ainda que os municípios estejam arrecadando menos, e se a gente fizer uma reforma de tributação sobre o consumo, incluir o ISS, que é um tributo municipal, isso vai afetar a sua capacidade de financiamento. Então, necessariamente pensar como se distribui o conjunto arrecadado dos tributos para garantir a coerência e a equidade entre os entes federados é essencial numa proposta de reforma tributária. Bom, vamos lá. André, imposto de renda da pessoa física, quanto arrecada? A nossa estimativa é que a gente dobra a arrecadação de imposto de renda de pessoa física, tá? Algo em torno de 160 bilhões a mais. Mais ou menos isso. O Lucas pergunta a alíquota máxima. A gente aumenta, hoje você tem 4 faixas de alíquotas, né? A gente muda para 7 faixas. Tá? Isenta quem ganha até 3 salários mínimos. Eu falei para vocês que é cerca de 35% do total de 30 milhões de contribuintes. Né? Começa a aumentar as faixas a partir de 25, 30 mil reais. Quem ganha mais de 25 mil reais é menos de 2 milhões de pessoas no universo de 30 milhões de pessoas. Né? Então, muda para 30%, depois vai mudando, mas altera mesmo para quem ganha mais de 40 reais. Como eu disse para vocês, a nossa alíquota máxima chega a 45%, tá? Na nossa proposta. Certo? Então, é isso.
muda de 4 para 7, a alíquota máxima passa a ser 45, isenta quem ganha até 3, e isso junto com o fim de lucros de dividendos, a não tributação de lucros de dividendos, e o fim de juros sobre capital próprio, se juntando tudo isso, dá um acréscimo de receita de 160 bilhões a mais, que praticamente dobra a arrecadação do imposto de renda. Fazer um gancho disso com a questão federativa. A gente está propondo, quer dizer, na reforma tributária solidária, uma das nossas premissas é preservar, recompor o equilíbrio federativo, né? Que foi feito esse equilíbrio na Constituição de 88, mas logo em seguida, um ano depois, já em 89, o governo federal reagiu ao equilíbrio federativo que foi feito em 88, e nos anos 90 todo, há uma reconcentração de receitas, né? A forma que o governo federal fez foi aumentar a arrecadação, aumentando alíquotas das contribuições sociais que ele não divide com estados e municípios, tá certo? É uma receita exclusiva da União. E, por outro lado, dando isenção em cima de receitas que ele divide com estados e municípios, né? Como PIS/PASEP, como enfim, tem uma série de reduções que com isso, os municípios até que conseguiram preservar a sua capacidade, mas os estados perderam muito, tá certo? Então, o que nós estamos propondo? Que uma parte desse acréscimo de 160 bilhões, uma parte, tá certo? Vá para estados e municípios, tá certo? Para quê? Para recompor essa capacidade financeira que os estados, especialmente, perderam, né? Isso. A questão federativa eu já respondi. A questão de tributação de lucros e dividendos, por Salvador, e evasão de lucros e dividendos. Essa questão da evasão de lucros e dividendos é importante, a gente está cercando isso, tá certo? Porque você também tem distribuição de lucros e dividendos aos acionistas que moram fora do Brasil, tá certo? Então, esse tipo de coisa a gente está fechando. Tem uma questão importante, uma diferença entre o que está sendo discutido aí por alguns especialistas. Alguns especialistas estão propondo uma taxação de 15% sobre lucros de dividendos, tá certo? Então, quem recebe R$10 mil de lucro de dividendo e quem recebe R$2 milhões de lucro de dividendo ou R$1 bilhão de lucro de dividendo vai ser taxado em 15%, certo? Isso não atende ao princípio da isonomia, da capacidade contributiva, tá certo? Nós não adotamos essa forma. Nós sujeitamos a tributação de lucros e dividendos à mesma tabela progressiva do imposto de renda, a isonomia, tá certo? Uma pessoa que ganha mais de X vai pagar a alíquota correspondente ao imposto de renda. Chama-se isonomia, né? Que é um preceito constitucional, né? Acho que foi isso. E a questão da Solange, da teoria política, eu vou me confessar que eu entrei nessa questão, eu conheci a tributação, mas por participar desse trabalho e ter que coordenar, eu aprendi agora sobre isso e não conheço muito bem as teorias que estão por trás. Existem, sim, várias teorias, tá certo? Mas eu não saberia responder para você, não saberia responder. Podia dar alguns chutes aqui, mas eu não farei isso. Fico devendo. Vou estudar melhor e entender isso. Gente, a gente está com... Ainda faltam 7 minutos. A gente pode fazer as últimas 3 questões rapidinho? A gente encerra? Bora. Então, vamos lá. A gente está indo para o terceiro bloco. Estamos batendo recorde aqui, é muito bom. A gente sabe que o tema é complexo e estamos dando conta. Isso está ótimo. Estamos com a audiência aqui bombando. Então, vamos para a última rodada. O Nelson, ele fala, Nelson Violiniste, ele fala assim, qual a relação entre tamanho da máquina estatal e o custo do Estado?
e a reforma tributária, que por fim ele coloca. O Eric Ato fala: uma tributação justa e voltada ao desenvolvimento do país deve levar em conta a capacidade contributiva. Como podemos minimizar a força dos detentores do capital no Congresso? E o Antônio Carlos Melo Silva fala: qual é a defasagem hoje da tabela de imposto de renda? Bem, vamos lá, né? A última atualização da tabela do imposto de renda foi 2015, então já são vários anos que não se atualiza. E o que isso faz? Corrigiu uma partezinha só, né? Porque antes vinha desde 2000 e pouco, né? E aí a última que é uma correção foi em 2015, e depois, ao não se fazer isso, o que acaba acontecendo é que é como se a isenção fosse abaixando, né? Ela vai tributando a renda para quem tem menos renda cada vez mais, quando a gente não atualiza, né? Então, isso é uma questão muito importante, porque diminui a progressividade também. E com relação a essa questão de respeitar o princípio da capacidade contributiva versus o lobby, né? Vamos falar que é esse o nome, versus o lobby de quem pode fazer ações no legislativo, no Congresso, para poder evitar que esse princípio seja respeitado. Bem, o lobby existe, realmente é uma força muito grande, principalmente em um país tão desigual como o nosso, que faz com que quem tenha muita renda consiga ter uma voz muito mais audível do que a maioria da população. Entretanto, se de fato houver entendimento e mobilização dessa maioria, você consegue gerar uma contrapressão. Por isso que é tão essencial o que o Fanhane vinha falando. A sociedade precisa se engajar, isso precisa ser compartilhado, a mídia tem que abrir espaço, a mídia tem uma responsabilidade muito importante nisso, e ela precisa assumir essa responsabilidade. Não dá mais para ela se negar esse papel e ouvir só uma vertente econômica, só um grupo de pesquisador. A mídia tem que ser democrática. Ela vem pedindo democracia, ela também tem que ser democrática em si. Ela precisa abrir espaço, ela precisa ouvir economistas heterodoxos, ela precisa ouvir outras linhas políticas, e isso permite, então, que a sociedade, conhecendo as opções, conhecendo os diversos caminhos e alternativas, possa se engajar em caminhos que sejam mais solidários, mais justos, e fazer uma contra-oposição a esse mecanismo de lobby de quem tem muito, que são os de alta renda e as grandes corporações. Então, talvez, eu diria, para a gente pegar no pé da mídia para ela abrir esse espaço democrático para as diversas vertentes. Eu fico olhando, né, igual foi, insistiu bem no começo, existe proposta. Quantas pessoas sabem que existe? A mídia tem responsabilidade nisso também. Pegando um gancho aí com a Grazi, quer dizer, a gente vê hoje alguns veículos fazendo uma campanha pela democracia, o que é, de fato, positivo, tá certo? Mas a democracia, ela requer o contraditório, tá certo? Por isso que a imprensa é base do Estado democrático de direito, porque ela faz o contraditório, tá certo? Apresenta a visão de um, apresenta a visão de outro, e julga que o eleitor não é idiota, tá certo? O leitor vai formar o seu juízo de valor, tá certo? Infelizmente, há algum tempo, a grande mídia corporativa não tem feito esse papel, tá certo? Houve só um lado, tá certo? Em diversas questões. Quando foi lançado esse projeto no Congresso Nacional, foi no dia 10 de outubro de 2019, se eu não me engano, foi lá no Congresso Nacional, num salão lá que ficava do lado da imprensa, estava a imprensa toda, todo mundo sentado lá, trabalhando, isso aqui. E aí desceu o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia foi lá, fez um discurso, um monte de gente importante lá. Quando a gente lançou a reforma tributária justa, solidária e sustentável, eu falei, poxa, amanhã vai sair em todos os jornais, tá certo? O Rodrigo Maia veio aqui, pô. Não saiu em nenhum jornal, nenhum.
Nenhum. Eu, recentemente, há uns tempo atrás, mandei artigo para 2 jornais. Tá certo? Não, esse tema a gente já tem debatido bastante, não há interesse em publicar. Tá certo? Então, essa questão é importante, certo? É importante colocar isso. Não, quer dizer, a imprensa hoje está fazendo uma campanha pela democracia, então tem que praticar a democracia, tá certo? No contraditório de opiniões. Tá? Infelizmente, isso não tem acontecido, eu espero que mude. Né? Essa questão da defasagem do imposto de renda, ela é importante, é uma ótima questão, tá certo? Acho que foi o Guerra que colocou. O que acontece? Sei lá, não vou saber aqui os números certos, mas, sei lá, há 10, 15 anos atrás, até 3 salários mínimos estava isento. Aproximadamente até 3 salários mínimos estava isento. Mas como você não corrige a tabela, não corrige durante anos, aí você vai, quem ganha até 2 salários mínimos passa a pagar imposto de renda. Quem ganha 1,5 salário mínimo passa a pagar imposto de renda. Então, você vai... A não correção significa inclusão da base, tá certo? No imposto de renda. Então, é uma das medidas mais regressivas que existe. Quer dizer, quando a gente fala hoje em isentar quem ganha 3 salários mínimos, significa corrigir a tabela. Basicamente é isso. Tá certo? Você está corrigindo a tabela. Até quem ganha 3 não paga imposto de renda, que é o que era lá há muito tempo atrás. Né? A capacidade contributiva, a força do capital. A Graça já disse. O problema é que quem detém 0,5% da renda, 1% da renda, né? Ele detém o poder, tá certo? O poder econômico, o poder sobre o parlamento, o poder sobre a mídia, são os grandes anunciantes, tá certo? Esse é o problema, tá certo? Agora, o que eu estou vendo agora? Eu estou vendo o seguinte, que a crise é brava, nós temos uma catástrofe sanitária, econômica e social, tá certo? Então, eu acredito que, talvez, o Piketty diz o seguinte, que os países capitalistas centrais, né, que fizeram seus sistemas tributários progressivos, ou seja, taxa proporcionalmente mais o rico do que o pobre e distribui a renda, no contexto de guerra, tá certo? A Primeira Guerra, a Segunda Guerra, tá certo? É nesse contexto, tá certo? Porque aí é um pouco para salvar os anéis mesmo. Perde o anel para salvar os dedos, tá certo? Eu acredito, posso ser ingênuo, tá certo? Mas eu acredito que, hoje em dia, essa questão se coloca. Tamanho da máquina do Estado tamanho da máquina e custo do Estado. O Nelson pergunta aí se reforma tributária. Olha só, tem vários países na América Latina que a carga tributária é de 20%, 17%. A nossa é 33%. Tá certo? O que diferencia a nossa carga da carga das outras cargas? Nós temos aqui, eu quero que você pense sobre isso. Você imagina o que seria o Brasil hoje sem 10 milhões de pessoas que recebem o INSS rural, 20 milhões de pessoas que recebem o INSS urbano, 6 milhões de pessoas que recebem o benefício de prestação continuada, 5 milhões de pessoas que recebem o seguro-desemprego. Tá certo? São 40 milhões de pessoas que recebem, em média, R$ 1.200. Se essas 40 milhões de pessoas tiverem mais 2 membros na família, são 120 milhões de pessoas. O que seria o Brasil hoje? Vocês acham que o que está segurando a onda das famílias que perderam renda não são essas transferências sociais? São. Tá certo? Tem um auxílio emergencial, mas o fundamental é isso.
O que seria o Brasil hoje se não fosse isso? O que seria o Brasil hoje se não fosse o SUS? Tá certo? Isso aí custa 12%, 13% do PIB. É a diferença entre uma carga tributária de 10%, de 20% e uma de 33%, 34%. Tá certo? Então, essa que é a questão, né? Em 88, teve um pacto social onde a sociedade falou, não, nós estamos dispostos a ter isso, tá certo? Só que não fizeram a reforma tributária, tá certo? Aceitou ter uma proteção social maior, mas sem reforma tributária, né? Quando você pega os países mais desenvolvidos, etc., você tem essa relação virtuosa entre tributação progressiva e Estado de bem-estar social. O Estado de bem-estar social é uma construção do pós-guerra que, naquele contexto específico da pós-Segunda Guerra Mundial, a sociedade esteve disposta a fazer um pacto, vamos garantir um mínimo para todo mundo. Tá certo? E como é que você financia isso? Financia pela tributação progressiva. Você taxa mais os ricos. Eu falei para vocês, depois de renda chegou a 98%, a alíquota máxima para as altas rendas, por exemplo, certo? E transfere esse recurso para financiar, por exemplo, o sistema de saúde inglês, que é universal, gratuito, tá certo? Então, foi um pacto que foi feito lá atrás. As sociedades mais avançadas, relativamente menos desiguais, tá certo? Elas têm um sistema de proteção social, entre outras coisas, e isso custa dinheiro. Então, essa questão do tamanho da máquina e custo é muito relativo. Precisa saber o que a sociedade está disposta a pagar, né, para ter como contrapartida. Acho que eu terminei minha pergunta. Ok. Estamos escutando aí, deu uma quedinha aqui. Vamos. Tudo certo? Olha, gente, a gente conseguiu aqui no tempo previsto dar conta de um tema extremamente complexo, mas extremamente importante para os dias que a gente está vivendo, né? Eu queria agradecer tanto o Fanhani como a Graziele, tá, pelo belo trabalho, foram extremamente, né, sintéticos. O Fanhani está mostrando ali o livro está disponível no site, eu já mandei um site, deve estar no chat aí. O livro é gratuito, tá? Vocês podem baixar. Tem estudos, a Graziele participou, o Diese participou, tem uma série, são quantos pesquisadores, Fanhani? 45. 45 pesquisadores, especialistas na temática. O lançamento do livro veio o Mark Morgan, né, o assistente do Piketty. A gente fez um seminário internacional aqui, vieram mais de 10 especialistas de primeira linha, e todo mundo elogiou muito o trabalho. Esse segundo livro aqui tem um artigo do Mark Morgan, que é um pesquisador que trabalha junto com o Piketty. Ele faz um artigo, e a proposta dele é assim, mais radical do que a nossa, assim, muito mais radical do que a nossa. É interessante ler esse trabalho que ele fez. E é porque a gente ignorou uma pergunta do Otávio, eu não acho justo. Ele falou uma frase do Piketty, né, que é preferível tributar os ricos a tomar emprestado. E aí, então, eu queria reforçar isso. A gente tem falado muito na importância de emissão de títulos, da dívida, emissão monetária, e muitas vezes com uma barreira muito grande à tributação, inclusive um aumento de carga progressivo da tributação. Não é tempo de ter mais essa barreira. A pandemia veio para romper essa resistência e é justamente essa linha do Piketty, né? Tributação mais justa. E aproveitar o seu gancho, porque tem propostas aí, não é nem pegar emprestado de títulos, mas há propostas de empréstimo compulsório. Vamos fazer um empréstimo compulsório. Eu sou radicalmente contra o empréstimo compulsório, porque o grande capital, os ricos no Brasil, eles não pagam imposto há 500 anos. Agora, nesse momento, ele vai pedir emprestado. Vamos pedir emprestado, vamos pedir emprestado, me arruma aí um troco, um dinheirinho aí para a gente pagar as despesas aqui, depois a gente vai pagar com juros e correção monetária. Sabe? Não tem sentido isso. É a minha modesta opinião.
tá certo? Fica todo mundo também babando. É bacana que tal empresa doou tantos bilhões, mas se você vai ver a doação deles, tá certo? O que eles têm em dívida ativa, tá certo? Ou o que eles poderiam contribuir em termos de capacidade contributiva que eles têm, tá certo? Essas doações são ridículas, tá certo? Então, vamos começar a conversar direito, né? Porque tá assim não dá. Bom, gente, então eu reforço aqui os agradecimentos pela bela noite aqui que passamos, né? A Graziele e o Faiani passaram o recado, né? Um tema é muito complexo, às vezes no debate lá com o Armínio Fraga, com outros defensores de outras propostas, às vezes as ideias não ficam claras. Aqui, a Graziele, já vi ela falando em outros momentos, e ela deu uma forçadinha para mostrar a diferença, porque no debate não fica claro as diferenças, o Faiani também, e eu acho que aqui a gente deu conta do recado. Então, você me permite só uma coisinha, fazer um jabazinho aqui? Claro. Mais um? Claro. Olha, gente, a gente está com uma campanha chamada Você Acha Justo? Tá? Você Acha Justo? Está no Facebook, no YouTube, no Instagram, no Twitter. É uma campanha de 6 meses, até para ajudar a popularizar essa nossa proposta. Mas, por enquanto, a gente está fazendo lives, né, semanais. É toda quarta-feira, às 7 horas da noite, tá certo? Você Acha Justo? Então, a gente está trazendo gente da comunidade, gente da periferia, para debater reforma tributária. E também chamando gente do outro campo, tá certo? Para trazer mais para a gente, para ver se a gente quebra essa bolha, né? Então, você mencionou o Armínio Fraga. Semana passada teve um debate com o Armínio Fraga, com a Graziella. Anteriormente, nós chamamos a Mônica De Bolle, tá certo? E amanhã vai ter um debate sobre a tributação, a questão racial e a questão das mulheres, tá? Com vários, a Kátia Maia do Oxfam, o Charles Alcântara Fenafis, e pessoas representantes dos direitos das mulheres e da questão da igualdade racial. Então, amanhã, às 7 da noite. Obrigado pelo jabá. Tá muito bom a atividade no site. Eu queria só lembrar do podcast da Graziele, que é da sua conta. Acessem lá, que também vale a pena. Tá bom? Gente, eu queria agradecer, a Eliana vai fazer os finalmente, mas eu queria agradecer pelos 200 pessoas que passaram aqui essa noite, tá? Com certeza a gente atingiu o objetivo. Nós tivemos alunos da graduação, pós-graduação, dirigentes sindicais, pessoas da sociedade civil, tivemos, já falei, técnicos do DIEESE, professores, né, que a gente conseguiu identificar aqui. Então, a gente agradece a todos, né, pela paciência e pelo interesse. Agradece quem divulgou, né, emprestou as suas redes sociais aí, valiosas, e acabou ajudando na divulgação, agradecemos também. E aí eu vou passar para a Liga, que tem alguns informes importantes. Essa gravação aqui, quem tiver interesse de olhar de novo para ver alguns detalhes, né, vai estar no YouTube, né, e os sites que a Graziele colocou e o Faiani, a gente deixou no chat, mas também pode disponibilizar para todos, tá? Então, agora com vocês, a Eliana e Elisa. Obrigado. Oi, Altair, obrigado. Na verdade, você já adiantou um pouco, né? Primeiro, um agradecimento ao professor Eduardo, à professora Graziele, pelas brilhantes apresentações. E esse é o nosso recado. Todas as nossas conferências, elas são gravadas, são editadas e são disponibilizadas, né? E o retorno que nós temos é que elas têm sido muito útil para várias pessoas entenderem mais sobre esses temas. Então, nós queremos, mais uma vez, agradecer as pessoas que estiveram conosco. Nós estamos encerrando, essa é a nossa última conferência do semestre, encerramos em grande estilo, agradecendo aqui os professores e convidando vocês a acompanhar as nossas próximas conferências no semestre que vem. Vocês podem mandar também para a gente sugestão de temas que a gente pode trabalhar relacionados ao mundo do trabalho, e a gente pode acolher aqui junto a graduação, a pós-graduação da escola,
a gente vai sempre trazer esses temas para debate. Muito obrigada mais uma vez, Graziele, professor. Se vocês quiserem fazer alguma consideração final, vocês ficam à vontade também. Agradecer mesmo. Muito obrigada pela oportunidade de conversar com vocês. Sempre bem-vinda, viu? Professor? Também agradecer e parabenizar vocês pelo trabalho. Muito feliz de receber vocês. Obrigada, Altair, pela mediação, pelos comentários. As perguntas que ficaram, a gente vai passar para os expositores, tá bom? Tá bom, Enzo. Muito obrigada, gente. Boa noite para vocês e até a próxima conferência, viu? Obrigada.